pesquisador Arnold Toynbee pesquisou 21 civilizações para estudar a sua ascensão, o seu domínio, como eles conseguiram dominar o mundo e como eles ruíram. E destas 21 civilizações que Arnold Toynbee pesquisou, ele chegou à conclusão, cientificamente, que 19 delas não ruíram por falta de exército, não ruíram por falta de dinheiro, não ruíram por uma ausência de uma política administrativa. Destas 21 civilizações que Arnold Toynbee pesquisou, ele constatou que 19 delas ruíram, decaíram, se desestruturaram, caíram, deixaram de ser grandes potências, foram dominadas até mesmo por outros povos por falta de moralidade, por falta de ética, tanto dos seus líderes quanto do seu povo, por falta de integridade. Veja que de 21 civilizações pesquisadas por Arnold Toynbee, 19 delas ruíram por falta de moral, por falta de integridade, por falta de uma estrutura de moralidade desta nação. Um dos exemplos mais clássicos é o Império Romano, que ruiu por causa da falta de moral dos seus líderes e do seu povo. Outro exemplo, vemos Alexandre o Grande, que antecedeu o Império Romano, que ruiu porque Alexandre não conseguiu dominar o vício de alcoolismo que ele tinha. E muitos estão profetizando que o império atual que vivemos, o Império Americano, também poderá ruir por falta de moral. Os pregadores americanos, pastores americanos, especialmente o pastor David Wilkerson, pastor da igreja de Times Square, na Broadway, em Nova York, ligado à Assembleia de Deus Americana, é um dos maiores profetas dessa realidade. Está pregando que o Império Americano poderá ruir por falta de moralidade, que tem ocasionado a queda, o declínio da família americana, que a maioria dos estados está tirando o ensino da Bíblia nas escolas, o ensino da palavra de Deus, a secularização da nação está aumentando. E isso não acontece só com as grandes potências. Uma nação em desenvolvimento como a nossa, as nações pobres, talvez a pobreza seja fruto da falta de integridade dos seus líderes e do seu povo como um todo. E eu pergunto a você, o nosso país, o Brasil, como está? Como está a nação brasileira? Será que o nosso grau de moralidade está bom? Será que somos um povo ético? No livro de Provérbios, na Bíblia Sagrada, no capítulo 14, versículo 34, o Espírito de Deus conduziu o escritor de Provérbios a escrever a seguinte escritura: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. A palavra opróbrio quer dizer uma vergonha aviltante, uma vergonha escandalosa, deprimente, asquerosa, abominável. Veja que a Bíblia diz que a justiça exalta as nações, mas o pecado, a injustiça, a imoralidade, a falta de integridade é o opróbrio de uma nação. Não somente o opróbrio de uma nação, mas segundo as pesquisas de Arnold Toynbee, também é a causa para a ruína desta nação. Uma nação cujas leis não são respeitadas,
uma nação em que a impunidade ela passa a ser uma coisa corriqueira e normal, uma nação que não respeita o ser humano, uma nação que não respeita o pobre, a viúva, o órfão, uma nação que não respeita a lei de Deus, que não respeita a palavra de Deus, que não respeita os mandamentos de Deus, que não são outros, mas é a base de toda justiça e de todo direito, amar o próximo como a nós mesmos. Esta nação está com seus dias contados. Esta nação poderá ter algum avanço numa outra área, mas se a integridade não é mantida, se a justiça não é respeitada, esta nação tende a ruir. E aqui nós lemos na palavra de Deus, o pecado é o opróbrio dos povos, das nações. Esse pecado não é só um pecado estrutural, de uma estrutura governamental, de líderes que estão no controle da nação. É muito comum a gente ver alguém apontando o dedo para as lideranças da nossa nação que estão em atitude de falta de integridade, falta de moralidade, mas esquecem de olhar para si próprias, esquecem de olhar que no âmbito onde elas estão operando, no seu microcosmo, também elas agem com falta de integridade. Então é muito cômodo nós acusarmos os nossos líderes de falta de integridade, mas nós muitas vezes agimos também com falta de integridade. Se a gente quer uma nação próspera, temos que começar a partir de nós a sermos um cidadão de bem. Agora, a sua família também é muito abençoada quando você age com integridade, ou seja, quando você é inteiro. E é interessante que uma pessoa inteira, ela não tem rachaduras, Deus pode colocar todas as bênçãos nela, porque os valores das paredes do seu caráter estão todos íntegros, ela própria é íntegra, então ela pode receber a bênção de Deus. Muitos não prosperam, muitos não progridem por falta de integridade diante de Deus. Agora, a integridade lutada pelos nossos próprios esforços pode se tornar um legalismo que também não produz nada. A verdadeira integridade, ela não é exterior. A verdadeira integridade, ela nasce de dentro do ser humano e deve ser uma ação de Deus na vida do homem. Quando a gente quer ser íntegro nas nossas próprias forças, isso pode se tornar uma justiça própria que diante de Deus não produz muito ou não produz nada. Por isso a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, o apóstolo diz que todo o nosso ser tem que estar íntegro diante de Deus. E ele começa dizendo, todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo. Quando cada um de nós formos íntegros, a nossa nação poderá melhorar e prosperar muito mais sem o perigo de nós ruirmos um dia. Se você na sua casa for íntegro, a sua família vai prosperar. A falta de integridade na família produz a desestrutura da mesma. Mas eu oro para que Deus lhe abençoe e que a sua vida seja uma vida abençoada em nome de Jesus. Amém.